Boa noite a todos e a todas. Na semana passada, conversamos sobre os labirintos poéticos do barroco português. Há várias modalidades de labirintos, entre eles o labirinto de versos, técnica combinatória e permutatória em que as mesmas linhas se repetem nas diversas estrofes do poema, em diferentes posições, com variações e acréscimos, permitindo diferentes leituras. Eu fotografei um poema do Haroldo de Campos e enviei a vocês pelo WhatsApp, que é um exemplo desse labirinto de versos. O poema se chama Lamento sobre o Lago de Neme, do primeiro livro de Haroldo, O Alto do Possesso, de 49, e diz assim: o azar é um dançarino nu entre os alfanges. Na praia, além do rosto, a corola das mãos. Chama teu inimigo, o azar é um dançarino, reúne os seus herdeiros e proclama o talião. A virgem que encontrei, coroada de rainúnculos, não era, assim o quis, a virgem que encontrei. Um paradoxo bem barroco. O azar é um dançarino, teme os seus alfanges. Amanhã serei morto, mas agora sou rei. Nu entre os alfanges, coroado de rainúnculas, chama o teu inimigo e a virgem que encontrei. Na praia, além do rosto, eu agora estou morto. O azar é um dançarino. Amanhã serás rei. Vamos ver alguns casos, de versos que são modificados e colocados nas outras estrofes, de maneira transformada. Por exemplo, o primeiro verso. O azar é um dançarino nu entre os alfanges, na primeira estrofe. Aí na segunda. O azar é um dançarino, teme os seus alfanges. Terceira estrofe. O azar é um dançarino, amanhã serás rei. Ou ainda, chama teu inimigo, o azar é um dançarino. Chama o teu inimigo e a virgem que encontrei. Na praia, além do rosto, a corola das mãos. Na praia, além do rosto, eu agora estou morto. Na segunda estrofe, amanhã serei morto, mas agora sou rei. E na terceira, o azar é um dançarino, amanhã serás rei. Então, os mesmos versos ou fragmentos de versos, Haroldo modifica e os posiciona nas diferentes estrofes em várias posições. Então, um verso que está na primeira linha da primeira estrofe do poema pode reaparecer na segunda estrofe, modificado, na terceira linha. E na quarta estrofe, na quarta linha, ou na segunda linha. Este é o labirinto de versos. Agora, nós temos outros tipos. Por exemplo, os labirintos de palavras, em que a distribuição espacial e geométrica das palavras na página permite leituras na horizontal, na vertical, na diagonal e em sequências livres, multiplicando os significados. Como no poema de Frederico Barbosa, que eu também fotografei e enviei pelo Zap. O Labirinto Dificultoso. O nome do poema já é bem sintomático. Se eu ler verticalmente, em colunas, o poema ficaria assim: cada dia, mas não, mais, é dia, é nada, cada dia é nada.
mais é nada, mas não, mais. De novo, insone, vem a noite insone, a noite vem, a noite insone. De novo, insone, é nada. Cada dia mais, mas não, é nada. Maio é nada, é dia, mas não, é nada. Mais cada dia, mais é nada. Isso lendo verticalmente. Agora, se eu ler horizontalmente, cada dia de novo, cada dia mais insone, mais, mas não vem, mas não é nada, a noite é nada, mais insone, mais é nada, a noite é nada. É dia, mas não, vem, mas não, é nada, a noite é nada, mais insone, mais, cada dia de novo, cada dia mais insone, mais é nada, é nada, é nada. E como algumas palavras vêm destacadas em negrito, eu posso ler essas palavras separadamente do conjunto, fazendo uma leitura na diagonal, né, em zigue-zague. De novo, insone, vem a noite, insone, a noite, vem a noite, insone, de novo, insone, é nada. E com certeza seria possível ler verticalmente, de baixo para cima, e em várias outras rotas de leitura. Essa é a principal definição de um labirinto. Aqui, no caso, um labirinto de palavras. E nós temos ainda o labirinto de letras, em que o poeta deve decidir quais letras que quer nos lugares que convém à formação das figuras que pretende compor, segundo escreve Anna Hatterley no livro A Casa das Musas. O aspecto gráfico do labirinto de letras está diretamente relacionado com o princípio do acróstico, nome que designa as composições poéticas nas quais certas letras formam uma palavra ou frase, em geral um nome próprio, que podem ser lidas na vertical, de cima para baixo ou no sentido inverso, segundo definição do Masson Moisés, no Dicionário de Termos Literários, um livro que seria importante vocês terem. Como exemplo do labirinto de letras, eu citei um exemplo, né, do Cummings, que eu também fotografei e enviei para vocês pelo Zap. Aliás, Cummings realiza com certa frequência, né, o labirinto poético, ainda que talvez ele não conhecesse os labirintos portugueses. Bem, o acróstico, diz Anna Hatterley, tem origem na prática mágico-mística da escrita hebraica, que considera a meditação sobre o alfabeto como uma via para o conhecimento do nome das coisas e da criação, ou seja, o conhecimento de Deus. Um exemplo de labirinto de letras é o Enigma de Sátor, inscrição descoberta em Pompeia, cuja origem remonta ao século III depois de Cristo, composto de apenas 5 palavras, que podem ser lidas tanto na vertical quanto na horizontal, e ainda da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Eu vou localizar aqui esse enigma e eu já publico para vocês verem. Só um minutinho.
Já achei. Vou publicar aqui. Então, este é o Enigma de Sator, em que nós lemos horizontalmente, de cima para baixo. Sator, Arepo, Tenete, opera rotas. Este labirinto, diz Anna Hatterley, permite a criação de 13 frases anagramáticas e ainda a frase latina pater noster, por meio de uma leitura feita conforme a técnica do salto de cavalo do jogo de xadrez. É possível obtermos também o monograma de Cristo, A-O, que indica alfa e ômega, o início e o fim. O sentido geral desse poema enigmático, segundo Gustav Holck, eu já mostrei o livro dele para vocês, O Maneirismo, o Mundo como Labirinto, que é um livro fascinante e eu recomendo muito. Então, o sentido geral desse poema enigmático, segundo Holck, citado por Anna Hatterley, seria o seguinte: Deus, Sator, domina Tenete, a criação, rotas e as obras dos homens, opera. Mas é possível haver outras camadas de leitura a partir da recombinação das letras, conforme o princípio do anagrama. A palavra rotas, por exemplo, se transforma em tarôs, né, o baralho de adivinhação. Vamos ver agora o anagrama aritmético. Deixa eu só localizá-lo. Então, este é o anagrama aritmético, em que temos um triângulo dentro de um círculo, dentro de um quadrado, com as palavras dispostas em sentido horizontal, na diagonal e de cabeça para baixo, com os números inseridos nas laterais e no centro da composição, onde lemos o nome da rainha Maria Sofia Isabel. Segundo Anna Hatterley, a chave para a compreensão deste poema foi dada pelo próprio autor, que assim decifra a sua simbologia numérica. Abre aspas. Os nomes de Maria, Sofia, Isabel têm 16 letras e são constituídos por 3 unidades. O número 3 significa a apreensão da divina sabedoria e a redenção da alma à divina vontade. O número 6 denota perfeição e bondade. O número 10 é a ideia de perfeição. Tem mais 3 nomes que em cada um dos primeiros há o número 5 e no terceiro 6. O número 5 significa bondade e o 6, perfeição da bondade. Fecha aspas. Então, aqui existe um claro sentido cabalístico ou numerológico, né? Além de toda a questão estética. Vamos ver agora um outro labirinto. Vocês estão vendo? Bem, no anagrama ortográfico, temos 3 círculos concêntricos. O primeiro com uma sequência numérica, o segundo com uma sequência alfabética e o terceiro com um ícone no centro à maneira de um mostrador de relógio,
em forma de braço humano. Em ambas as peças, a leitura é complexa, exigindo um esforço de decodificação a partir das relações entre letras e números, que fazem surgir diferentes níveis de significados. Sendo que muitos desses poetas eram cristãos novos, ou seja, judeus convertidos, nós podemos desconfiar da presença da cabala nesses poemas. Já Afonso Ávila, autor de um livro fantástico chamado O Lúdico e as Projeções do Mundo Barroco, que eu também recomendo a vocês, observou que o labirinto poético pode ser considerado uma forma de estrutura aberta, de acordo com o conceito de Umberto Eco, por ser um tipo de texto suscetível a várias direções de leitura. Isto graças ao artifício do ordenamento de versos e estrofes, da equivalência de sentido das frases e a sua permutável correspondência na organização gráfica do poema. O livro de Umberto Eco se chama Obra Aberta, e eu recomendo fortemente a vocês que comprem e leiam esse livro, que é uma das obras fundamentais para a compreensão da modernidade e da vanguarda. Bem, as leituras possíveis do labirinto, prossegue Ávila, se multiplicam tanto ao nível dos blocos quanto das estrofes e dos versos, podendo estes concatenar-se de modo compreensível, seja em linha horizontal ou vertical, seja mesmo em diagonal, obedecendo-se qualquer ordem de leitura dos versos. Fecha aspas. A pluralidade de leituras obtida no labirinto poético, com efeito, aproxima-se do conceito de obra aberta, em que há abre aspas, feixe de possibilidades móveis e intercambiáveis, fecha aspas, no dizer de Giovanni Cutolo, e governado pelas leis da probabilidade. Cutolo é citado no livro de Umberto Eco. A estrutura da obra aberta torna-se esteticamente válida na medida em que pode ser vista e compreendida segundo múltiplas perspectivas, diz Umberto Eco, manifestando riqueza de aspectos e ressonâncias, sem jamais deixar de ser ela própria. Bem, a mobilidade estrutural e a proliferação de rotas interpretativas podem ser encontradas em obras da modernidade, como o Livro Inacabado de Mallarmé, que chamava essa obra de Le Livre, o livro. Poema labiríntico que, segundo Haroldo de Campos, abre aspas, incorpora a permutação e o movimento como agentes estruturais, fecha aspas, superando a categoria de obra circular, que pressupõe certa linearidade espaço-temporal, definida já em sua estrutura material. O livro com uma organização sequencial do tipo início, meio e fim. Vamos dar um exemplo dessa incorporação da permutação e do movimento como agentes estruturais. Eu já mostrei para vocês o Colle do Escapo, né, esse trabalho do Augusto de Campos, que é composto de várias folhas, né, vários álbuns, que não tem nenhuma sequência numérica e que podem ser misturadas, né, livremente. Estou fazendo aqui a maior mistura com essas folhas.
e, desse modo, compor diferentes significados, já que em cada página, em cada lado de cada página, você tem pedaços de palavras. Então, após fazer essa mistura, o que eu obtive? Crevo, desisto, desentinto, espero com X, resiscanto, desemparo, subesperto, desespreso, menoscontro, desantendo, distento, existo, resprego, expiro com S, sus, e assim termina nessa sequência que eu estabeleci ao acaso. Se, de repente, eu oferecer esse colidou escapo para a Júlia e pedir para ela colocar as pranchas fora de ordem, de maneira aleatória, ela vai construir outros neologismos, outras palavras compostas. Então, dessa maneira, como diz o Eco, a obra incorpora a permutação e o movimento como agentes estruturais, além de superar a estrutura material do livro, como organização sequencial do tipo início, meio e fim. Eu já citei para vocês, em outra aula, O Jogo da Amarelinha, do Julio Cortázar, que é um romance que pode ser lido em qualquer sequência. Não há uma ordem numérica crescente. A primeira página pode ser a 29, a segunda a 52, a terceira a 134. E tanto você pode seguir o roteiro de leitura fornecido pelo Cortázar, como pode você mesmo criar qualquer sequência. O Haroldo de Campos, quando trabalhava em Galáxias, ele pensava em fazer a mesma coisa. A galáxia seria uma caixa ou um álbum com várias folhas soltas dentro, intercambiáveis. E cada página começaria e terminaria nela mesma. Só que o custo de edição de um livro assim ficava muito caro. Então, o Haroldo teve que se contentar com uma edição encadernada. Mesmo assim, em Galáxias, a página par sempre está em branco e a ímpar apresenta o texto, que é um texto completo em si mesmo. E Galáxias, assim como o Colidou Escapo ou o Jogo da Amarelinha, não tem uma sequência de leitura. Você pode ler aleatoriamente, sem a menor preocupação com a sequencialidade. Bem, o poeta francês, Mallarmé, seguindo direção oposta à da lógica narrativa clássica, concebeu, segundo Haroldo de Campos, um multilivro, onde, a partir de um número relativamente pequeno de possibilidades de base, se chegaria a milhares de combinações. Digamos que o Le Livre tivesse 25 páginas, que, sendo intercambiáveis, daria origem a um número muito elevado de possibilidades de leitura. As páginas desse poema inconcluso, afirma Humberto Eco, não deveriam obedecer a uma ordem fixa, mas serem agrupáveis em ordens diversas, numa série de fascículos independentes, não reunidos por uma paginação que determinasse a sua sequência. As folhas seriam soltas, continua Humberto Eco, simples, móveis, intercambiáveis, mas de tal maneira que, fosse qual fosse a ordem de sua colocação, o discurso possuísse um sentido completo.
ou seja, haveria, ao mesmo tempo, essa extrema liberdade de intervenção do acaso, mas sem abolição do sentido. Haveria multiplicação dos sentidos. A estrutura dinâmica desse objeto artístico, segundo o Eco, pretende realizar um ditame de poética bem definido. Um livro nem começa nem termina. Pois bem, o caráter mutável, poliédrico do livro de Mallarmé, ao permitir incessante criação e transformação de mensagens, afasta-se de uma concepção tradicional de sentido, que não é abolido, mas elevado ao indeterminado. Segundo Eco, no multilivro malarmaico, não se deveria encontrar nenhum sentido fixo, assim como não era prevista uma forma definitiva. Se uma só passagem do livro tivesse um sentido definido, unívoco, inacessível às influências do contexto permutável, tal passagem teria bloqueado o mecanismo todo. Isso lembra um pouco o jogo de tarô e mesmo do I Ching. No tarô, por exemplo, eu tenho a carta do sumo sacerdote. Ele tem vários significados. Ele é o conhecimento, a sabedoria, é a religião, mas também pode ser um poder patriarcal, né, autoritário, enfim, tem diferentes sentidos. Você vai ler essa carta de acordo com as cartas que estão em volta dela. Ou seja, você vai definir um dos vários sentidos da carta de acordo com as outras cartas. Isso sem contar que, em alguns métodos de leitura, uma carta invertida vai ter um significado bem específico. Então, a carta da morte, no arcano 13, em geral, significa transformação, mudança, fim de um ciclo. Agora, se essa carta for colocada de ponta cabeça, pode significar várias outras coisas, né? Inclusive a morte física. Para quem gosta de estudar tarô, I Ching, é um campo fascinante. E tanto tarô quanto I Ching são livros de vanguarda, se nós pensarmos neles a partir dos conceitos que estamos estudando. O que é o tarô? É um conjunto de 22 cartas maiores e 56 menores, que são embaralhadas e são tiradas uma a uma ao acaso. Então, eu posso tirar a primeira carta de cima do monte, a segunda carta do meio do monte, a terceira carta do fim do monte, e assim por diante. Então, você tem aqui também a permutação e a combinação, regidas pelo signo do acaso. E conforme a sequência, né, conforme a ordem das cartas colocadas na mesa, você fará uma leitura ou outra, entre todas as quase infinitas possibilidades de interpretação. Nem vou comentar o I Ching, que é muito mais complexo, mas que tem princípios bem semelhantes. Muito bem. A informação na obra de arte aberta torna-se exponencial. Quanto mais a estrutura se torna improvável, ambígua, imprevisível e desordenada, tanto mais aumenta a informação. Informação entendida, portanto, como possibilidade informativa, incoatividade de ordens possíveis. Fecha aspas. O livro de Mallarmé, com a sua arquitetura permutatória e tridimensional,
segundo Amálio Pinheiro, antecipa, de certo modo, experiências interativas que se tornam possíveis com as novas tecnologias eletrônicas, em especial com a informática e a navegação na internet. Segundo Amálio Pinheiro, o sonho de Mallarmé, perseguido durante toda a sua vida, era dar forma a um livro integral, um livro múltiplo, que já contivesse potencialmente todos os livros possíveis. Um minutinho só. Ou talvez uma máquina poética que fizesse proliferar poemas inumeráveis, ou ainda um gerador de textos, impulsionado por um movimento próprio, no qual palavras e frases pudessem emergir, aglutinar-se, combinar-se em arranjos precisos, para depois desfazer-se, atomizar-se em busca de novas combinações. Trata-se verdadeiramente de um livro-limite, abre aspas, o limite da própria ideia ocidental de livro, fecha aspas, como diz Haroldo de Campos, né, citado por Amálio Pinheiro, que desafia os nossos modelos habituais de escritura e aponta para o livro do futuro, que, segundo Blanchot, já não está verdadeiramente em lugar algum, nem se pode mais ter nas mãos. Portanto, não se trata apenas, como dizia Anna Hatterley, de uma reinvenção da escrita, mas também da reinvenção da leitura. Interessante esse pensamento, a reinvenção da leitura. A experiência realizada por Mallarmé, em sua Estética do Inacabado e do Permutável, encontra paralelos em obras de vanguarda, como Finnegans Wake, de James Joyce, onde, abre aspas, todo acontecimento, toda palavra, encontra-se numa relação possível com todos os outros, e a da escolha semântica efetuada em presença de um termo que depende um modo de entender todos os demais. O principal recurso utilizado nessa escrita de ambiguidade radical, na opinião de Umberto Eco, é a palavra valise, ou palavra montagem, onde 2, 3, 10 raízes diferentes se combinam de forma que uma única palavra se torna um nó de significados, cada qual podendo encontrar-se e correlacionar-se com outros centros de alusão abertos ainda a novas constelações e probabilidades de leitura. Vocês se lembram do Jaguadarte, de Lewis Carroll, aquele poema que influenciou o Joyce, né, no Finnegans Wake? Deixa eu ver o que o José Ricardo escreveu. Depende, José Ricardo, depende da criatividade do poeta. Porque é muito fácil você programar um computador para ele fazer variações. Você alimenta o computador, o programa de um computador com 50 palavras, por exemplo, e manda ele executar 50 variações. Agora, o computador vai fazer isso de uma maneira automática, né? Não pensada, enquanto o poeta vai planejar o que ele quer fazer. Por exemplo, no poema de Lewis Carroll, era briluz, as lesmolisas touvas, rodavam e relviam nos gramilvos, estavam minzicais as pintalouvas,
e os momirratos davam grivos, na tradução do Augusto de Campos. Tanto Lewis Carroll quanto o Augusto poderiam fazer montagens aleatórias de palavras, mas do modo como eles fizeram, como James Joyce fez, o sentido não se perde, ele se multiplica, não há ausência de sentido. Há um trecho do Finnegan's Wake em que Joyce, parodiando a prece da Ave Maria, escreve assim: Lave Maria, cheia de graxa, o suor é conosco. Ele mantém uma proximidade, né, com a ladainha cristã, só que ele transforma as palavras num canto de lavadeiras, né, com uma óbvia intenção, né, irônica, paródica, né, provocativa. Então, o computador sozinho, eu acho que é incapaz da ironia. A ironia, por enquanto, é uma capacidade humana. Bem, prosseguindo, no campo da criação musical, é possível estabelecermos paralelos entre o princípio permutatório de Joyce e Mallarmé e obras como Klavierstück 11, de Stockhausen, e Sequenza per flauto solo, de Luciano Berio, ou a Troisième Sonate para piano, de Pierre Boulez, que incorporam a mobilidade, a permutação e a participação inventiva do músico, que tem a possibilidade de escolher a sequência em que serão executados os movimentos de cada composição, e mesmo intervir na forma da composição, estabelecendo a duração das notas ou a sucessão dos sons num ato de improvisação criadora. Há um outro livro maravilhoso, que é A Arte no Horizonte do Provável, do Haroldo de Campos, em que ele tem um ensaio em que ele fala sobre a música concreta e eletrônica, ou seja, a música erudita de vanguarda da década de 50, cujos expoentes, né, foram justamente Berio, Boulez, Stockhausen. E qual era a ideia deles? Incorporar o acaso, mas a partir de um programa. Por exemplo, eu faço uma sinfonia em 10 movimentos, e o músico vai ter a liberdade de executar cada um desses movimentos na sequência que ele bem entender, desde que ele não mexa no quinto movimento da peça. Então, esse quinto movimento é imexível, né? Tem que ficar lá. Agora, os outros 9 movimentos, o músico pode alterar a seu bel prazer. Então, uma forma de você quebrar com aquela sequencialidade própria da música de concerto, desde as suas origens até o século XX. Por exemplo, uma sinfonia de Beethoven. Você tem um allegro como primeiro movimento, que é um movimento rápido. Depois você pode ter um andante, que é um movimento lento, melancólico. Depois, um terceiro movimento animado, né? Um scherzo, um minueto, uma giga, né? Um movimento de dança. E o quarto movimento, se houver, será um novo allegro. Essa é a estrutura básica da sonata forma e das sinfonias tradicionais. O que esses músicos estão propondo é que, se de repente eu recebo uma partitura, eu vou iniciá-la com o último movimento, depois com o primeiro movimento, depois com o quarto, depois com o terceiro. Eu vou remontar a sinfonia.
de modo que há uma participação inteligente do músico. E também, operando desse modo, a multiplicidade de versões de uma única peça musical também se estende ao indeterminado. Mas voltando ao texto. Em tais composições, não existe a ideia de conclusão, de permanência, mas de contínua metamorfose, uma nova dialética entre a obra e o intérprete. Em vez de uma forma univocamente organizada, temos uma possibilidade de várias organizações confiadas à iniciativa do intérprete. Portanto, cada fruição é, assim, uma interpretação e uma execução, pois em cada fruição a obra revive dentro de uma perspectiva original, né, nas palavras do Haroldo. A pluralidade de vias interpretativas, no entanto, não significa a primazia do aleatório. A inteligência criadora não é vencida pelo puro automatismo e o caos, como acontece no surrealismo. No percurso do labirinto multicursivo, como na leitura e execução de uma obra aberta, abre aspas, os resultados fruitivos são rigidamente prefixados e condicionados, de maneira que a reação interpretativa do leitor não escape jamais do controle do autor. Então, ao contrário do espontaneísmo surrealista, nessa música concreta e eletrônica, o compositor estabelece um programa. E o que o músico pode fazer são variações a esse programa. A mesma coisa na poesia, como em Leonorana, da Anna Hatterley, né, que nós estudaremos mais tarde. Outra seria a atitude de rebeldia artística do compositor norte-americano John Cage, voltado programaticamente ao caos e à pura franquia do acaso, cujo método se baseia na manipulação aleatória do jogo chinês de palitos da sorte, o I Ching, com 64 possibilidades de permutação. Fecha aspas, uma citação do Haroldo. A incorporação do acaso como um fator determinante na obra de arte, tal como efetuado por Cage, é considerada pelo autor brasileiro uma espécie de transposição para a música do tachismo ou expressionismo abstrato, né, de Jackson Pollock, cultivando-se o indeterminado no seu mais elevado grau. John Cage é autor daquela famosa peça 3 minutos e 43 segundos, em que o pianista chega, né, ao teatro, né, ao palco, ele abre o piano, coloca um cronômetro para registrar 3 minutos e 43 segundos, e ele fica sentado imóvel, olhando para o piano. Ele não toca nada. Todas as vaias da plateia, assobios, xingamentos, todos os sons produzidos durante esses 3 minutos e 43 segundos será a composição, de modo que ela nunca será igual a si mesma. É bem maluco. Essa transformação contínua da obra de arte, que a cada execução é diferente, recorda outro conceito de Umberto Eco, a de obra em movimento, que não se limita à arte musical, tendo desdobramentos, inclusive, nas artes visuais, sobretudo nas esculturas móveis ou móveis de Alexander Calder, que, nas palavras de Eco,
são estruturas elementares que possuem justamente a capacidade de mover-se no ar, assumindo disposições espaciais diversas, criando continuamente seu próprio espaço e suas próprias dimensões. O conceito de obra em movimento pode ser aplicado também a algumas peças da artista plástica brasileira Lígia Clark, e em especial a série de esculturas em metal designada Bichos, que podem ser manipuladas pelos espectadores, assumindo diferentes contornos visuais. Mary Vieira, com a sua Escultura Mobile, e Valdemar Cordeiro, com a obra Aleatório, também são considerados artistas representativos dessa vereda de pesquisa estética. Que Haroldo, né, no livro A Arte no Horizonte do Provável, escreve a respeito. A programação do acaso, sua integração na estrutura da obra, constitui hoje uma das preocupações dominantes da vanguarda internacional. Muito bem. Este é o conteúdo, né, da nossa aula de hoje. Na semana que vem, nós daremos prosseguimento estudando o Lance de Dados, o primeiro poema visual moderno de Stéphane Mallarmé.